Arrebatamento. Essa é uma palavra um tanto quanto popular em ciclos cristãos, em denominações cristãs, e é um assunto que sem dúvidas chama muita atenção, afinal é algo que possivelmente a nossa geração vai viver ou gerações futuras, é algo que ainda não aconteceu. Então eu gostaria de dedicar esse vídeo de hoje para iniciar esse assunto, esse estudo sobre arrebatamento e também sobre fins dos tempos bíblico. Então a gente vai estar olhando o anticristo, a marca da besta e vários outros aspectos extremamente interessantes. Então, para começar, vamos definir o que seria o arrebatamento. O arrebatamento poderia ser descrito como o evento em que os cristãos, os eleitos, os salvos vão se reunir com Cristo nas nuvens em sua segunda vinda. Então, para que isso aconteça, a gente tem que ter diversos elementos em mente. Primeiro, a gente vai se reunir a Cristo nas nuvens, todo olho vai vê-lo, vai ser um evento global, não vai ser algo escondido, não vai ser algo misterioso, vamos dizer assim, que poucas pessoas vão ter noção do que está acontecendo. Vai ser evidente que o arrebatamento aconteceu, não vai ser algo que vai passar despercebido. Outra coisa, a ressurreição também está envolvida no meio disso. A gente vai para o céu agora não somente em espírito e em alma, como as pessoas vão naturalmente nos dias de hoje, e o corpo permanece aqui no cemitério, enterrado, apodrecendo. A gente vai receber um novo corpo, um corpo que não é carnal, um corpo que não tem a glória da terra. E a gente vai em corpo, alma e espírito para o céu. Então a gente tem a ressurreição também, não só a segunda vinda de Cristo, e também a ressurreição envolvido. Mas qual é outra coisa essencial para a gente entender? Muitas pessoas bagunçam quando o arrebatamento começa. Eles acham que ele pode acontecer a qualquer momento. Tipo, agora, exatamente agora. Cristo aparece nas nuvens e a gente é arrebatado. Porém, a Bíblia nos indica claramente, evidentemente, que existe um período, uma série de questões que tem que acontecer antes do arrebatamento. Então, o que eu quero ver no vídeo de hoje é os elementos que envolvem o arrebatamento e quando o arrebatamento vai acontecer. E futuramente a gente pode explorar menções no Antigo Testamento, em Daniel, do arrebatamento. Então, vamos começar aqui em 2 Tessalonicenses. Tessalonicenses é um livro que, sem dúvidas, fala de maneira bem clara sobre o arrebatamento, sobre a segunda vinda de Cristo, e ele é indispensável quando se está fazendo o estudo sobre este assunto. Então a gente vai aqui para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, suplicamo-vos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. É evidente que no livro de Tiago e nos evangelhos a Bíblia diz claramente que a gente está nos últimos tempos, a gente está no período conhecido como fim do mundo. Porém, a gente tem que entender que isso não quer dizer que a vinda de Cristo é iminente. A vinda de Cristo não é sinônimo de fim dos tempos. A gente tem muitas coisas envolvidas com isso. A gente tem o anticristo, a gente tem a imagem da besta, a gente tem a tribulação, a gente tem selos, a gente tem trombetas. São coisas muito interessantes mesmo da gente explorar com profundidade e com calma para a gente entender o período correto de cada uma dessas coisas e a gente não ser enganado, a gente não ser confundido e ficar de boca aberta. O dia chegar como se fosse um ladrão de noite. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia, que dia a gente está falando? A vinda de Cristo. Então, quantas vezes Cristo veio até aqui na Terra? Claro, vamos tirar aqui em consideração as menções de Cristo no Antigo Testamento, que a gente tem em Daniel, no fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha, e que a gente tem também em outro momento em que Daniel tem essas visões, eu acredito que Daniel capítulo 10. Então, vamos suspender aqui também Melquisedeque e outras menções de Jesus Cristo no Antigo Testamento e vamos considerar como a primeira vinda de Cristo o nascimento a partir da Virgem Maria. Então, o momento que a palavra encarnou, a palavra se fez carne, essa seria a primeira vinda de Cristo. Qual seria a segunda vinda de Cristo? O arrebatamento. Esse momento ele não ficaria aqui na terra, mas ele chegaria nas nuvens com glória e nós, os cristãos, os salvos, seríamos reunidos para com ele. E a sua terceira
vinda seria para o seu reino milenar, o seu reino de 1000 anos, onde vai acontecer, quando isso vai acontecer? Na Batalha de Armagedon, onde ele vai vir não sozinho, mas com os santos em cavalos brancos. Então aqui a gente vê que todas essas vindas de Cristo, elas são bem distintas uma da outra. Então primeiro Jesus Cristo nasceu através da Virgem Maria, depois Jesus vai vir nas nuvens, os anjos vão nos levar para junto para ele, vai ser como uma espécie de ceifada, a gente vai ter essa colheita, esse arrebatamento, e a terceira vai ser Jesus vindo com o cavalo branco. E algo chave também nessa terceira vinda de Cristo é que ele joga a besta, que é o anticristo, e o seu falso profeta no lago de fogo. Então não tem como bagunçar um evento do outro. Então aqui a gente já sabe que Cristo já veio, foi crucificado, a palavra já se fez carne. Então aqui está falando de qual vinda? A segunda. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia. O que seria apostasia? Esse período onde a gente ia ter doutrinas de demônios, pessoas que caíram da graça, não no sentido de pessoas que perderam a salvação, mas pessoas que se desviaram do santo mandamento e inventaram falsas doutrinas, falsos evangelhos. E a gente não tem isso no dia de hoje. A gente não tem tantos lugares por aí ensinando salvação por obras, ensinando calvinismo, ensinando abstinência de carnes, proibindo de se casar, ensinando todo tipo de mentira, todo tipo de heresia. A gente está vendo, evidentemente, esse período de apostasia. Mas não é somente isso que vai acontecer também. A gente tem aqui algo que é característico por o anticristo. Apostasias e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. O filho da perdição é um título que só é atribuído a duas pessoas por toda a Bíblia. O primeiro é Judas Iscariotes, o segundo é o anticristo. Então aqui a gente está claramente falando do anticristo, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais quando ainda estava convosco de que vos dizia estas coisas? E agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera, somente a um que agora resiste até que do caminho seja tirado. Então aqui a gente tem alguns versículos que continuam falando do anticristo, não é o foco desse vídeo, então eu vou deixar para fazer essa leitura em outro momento. Qual é outro lugar muito importante também da gente fazer essa leitura sobre essa segunda vinda de Cristo? Primeiro, Tessalonicenses. Mas eu li 2 Tessalonicenses primeiro por quê? Porque ele conta essas coisas que vão acontecer antes, já avisando, olha, não seja enganado. Olha o que vai acontecer antes da segunda vinda de Cristo. Então a gente pode fazer essa leitura aqui em 1 Tessalonicenses 4, indo aqui para o versículo 13. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, ou seja, Jesus Cristo já veio uma primeira vez, essa é a segunda vinda dele. Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo vão se levantar primeiro. Depois nós que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, em 1 Tessalonicenses, a gente tem essa descrição dessa ressurreição que vai tomar parte no arrebatamento e essa união que a gente vai ter com Cristo nas nuvens. Cristo não vai ter a sua segunda vinda aqui, ele não vai nascer de novo, a palavra não vai se fazer carne, ele não vai vir em corpo e sangue, como ele veio da primeira vez que nasceu da Virgem Maria. E ele também não vai vir aqui e já fazer o seu reino milenar sem antes dessa segunda vinda que vai ser o arrebatamento. É importante a gente entender isso, porque tem muitas doutrinas malucas ensinando que Jesus já veio, que a ressurreição já passou, e outras que confundem, que bagunçam o momento exato em que o arrebatamento vai acontecer. Então vamos deixar essa fundação aqui de que o arrebatamento ele envolve a ressurreição, ele envolve a segunda vinda de Cristo, e ele só vai vir depois que o homem do pecado ser revelado e as apostasias acontecerem. Então, eu encerro o vídeo por aqui e logo estaremos continuando falando sobre o arrebatamento. Até mais.